Olá, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais uma bênção diária. Eu sou o pastor Robertson Lucas e é um prazer estar com vocês aqui mais um dia, podendo compartilhar com vocês da palavra de Deus, trazendo uma palavra de fé e esperança ao seu coração. Que o seu dia seja maravilhoso, muito abençoado, que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar. Em nome de Jesus, claro, sempre na direção de Deus, sempre colocando Deus à frente de todas as coisas. Em nome de Jesus. Eu quero hoje aqui compartilhar com vocês uma palavra. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. Hoje nós vamos falar sobre língua, sobre a língua. Aí você pode pensar assim, a língua ou órgão, a língua ou idioma. Não, a língua, o poder das palavras. Nós vamos falar sobre isso. O poder das palavras, da nossa língua. E como a palavra de Deus ela é maravilhosa para nós e como a Bíblia nos traz entendimento a respeito desse assunto e o quanto isso é importante para nós. E eu estava meditando aqui e no Salmos 45, versículo 1, tem um versículo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui. Salmos 45, versículo 1, está escrito assim: com o coração transbordando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um sábio escritor. Olha que coisa linda, né? Seja a minha língua como a pena de um sábio escritor. Eu acredito que o salmista naquele momento estava querendo expressar que ele pudesse falar ali naquele momento, descrever como se um sábio escritor estivesse ali escrevendo um poema ou escrevendo ali aquela história. E é interessante a gente pensar nisso, né? Seja a minha língua como a pena de um sábio escritor, né? A gente já viu nesses filmes mais antigos, né? Ou até nos dias de hoje, é raro, mas a gente encontra pessoas que ainda utilizam da pena para escrever, né? Fazer aquelas caligrafias lindas, e a gente via isso, a gente vê muito nesses filmes mais antigos, pegando a pena, escrevendo, e aqui ele fala sobre a pena de um sábio escritor. E se a gente fosse escrever um livro com as palavras que nós falamos, qual é a história que nós estamos escrevendo com nossas palavras? Que tipo de história estamos escrevendo com as palavras que saem da nossa boca? Será que nós estaríamos escrevendo uma história, uma bela história, uma história linda? Ou será que estaríamos escrevendo uma história terrível, pesada, como se fosse uma história de terror, de maldição? Ou estaremos escrevendo uma história de bênçãos, de alegria? Quais palavras nós estamos escrevendo a nossa história? É algo a gente pensar. Com que palavras eu estou escrevendo a minha história? Minha língua, se a nossa língua ela fosse uma pena, e ali a gente escrevesse, né? A gente costuma falar que o papel aceita tudo. O que nós estamos escrevendo com nossas palavras? Que tipo de história estaríamos escrevendo a respeito da nossa vida, da nossa família, a respeito de tudo, a respeito de nós, com as nossas palavras, com aquilo que sai da nossa boca? Será que nós estamos usando a nossa língua para quê? Para abençoar? Para sermos abençoados? Ou será que nós estamos usando a nossa língua para amaldiçoar? Ou trazer maldição sobre as nossas vidas? Que tipo de história nós estamos escrevendo sobre a nossa vida? A palavra nos fala em Provérbios capítulo 18, versículo 20 também, fala sobre a respeito do poder da língua, né? Que a língua ela pode fazer todo o corpo sentir as consequências de suas palavras. Então nós temos que pensar muito bem, refletir muito bem. E medita nisso comigo. Se sua língua fosse uma pena, fosse uma caneta, vamos trazer hoje para os dias de hoje. Se você escrevesse tudo aquilo que você fala a respeito da sua vida, a respeito do seu dia a dia, da sua família, que tipo de história você estaria escrevendo? E nós temos que entender essa importância, a importância disso, porque nós recebemos em Cristo o poder para abençoar.
A Bíblia fala que se a gente quer, está lá em 1 Pedro, fala, se a gente quer ter dias felizes, nós devemos refrear nossa língua do mal. Nós recebemos o poder para abençoar através do nome de Jesus. E como nós estamos usando o poder do nome de Jesus? Será que nós estamos usando esse poder, o nome do nosso Senhor Jesus, para escrever uma história, de bênção sobre nossa vida, sobre as pessoas que estão à nossa volta? Ou será que nós temos usado a nossa língua para escrever uma história de maldição, de problemas, de murmuração, de queixas que não frutificam e que não trazem nada? Se a Bíblia fala que a nossa língua ela traz consequência ao corpo, que tipo de palavras nós estamos falando, ou coisas que estamos falando, e quais são as consequências que nós estamos vivendo ou vamos experimentar segundo as nossas palavras? Será que nós estamos refreando a nossa língua do mal? Estamos tendo cuidado com aquilo que nós falamos? Então, assim como um escritor com uma pena na mão, ele consegue escrever histórias fascinantes, que possamos também, com a nossa língua, saber escrever, profetizar, declarar sobre nós uma história abençoada. Possamos ter essa visão e ter esse cuidado a respeito daquilo que nós temos falado e o que falamos, para quem falamos e a quem estamos realmente abençoando ou não. Nós somos responsáveis, sim, pelaquilo que falamos, então temos que tomar cuidado. Aí eu faço essa pergunta mais uma vez: que tipo de história você tem escrito com suas palavras? É algo a se pensar e a refletir, e para que a gente possa aprender, para que nós possamos ter um dia abençoado. A gente fala de bênção diária, então para que nós também possamos ter essa bênção diária na nossa vida. Com que tipo de palavras você já começa a escrever o seu dia? Tudo isso para você refletir. Possamos refletir nisso, meditar nisso. Se a nossa língua fosse uma pena de um escritor, que tipo de história você estaria escrevendo? Mas que possamos, na direção de Deus, escrever belas palavras a respeito da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, em tudo. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, de lutas e momentos conturbados, eu costumo até falar de um turbilhão de emoções ou de situações. Mas eu sei que Deus está no controle da minha vida. Então eu vou declarar e vou confessar a minha fé no Senhor. Eu vou declarar e profetizar aquilo que o Senhor mesmo já declarou a respeito da minha vida. A palavra fala: se creres, verás a glória de Deus. Então eu vou declarar aquilo que o Senhor mesmo já declarou para mim, que Ele estaria comigo todos os dias. Não temas, porque eu estou contigo. É o que a palavra fala. Então eu vou declarar. Estamos falando de salmos. E quantas vezes Davi, nos seus salmos, ele declarou a sua fé, a sua confiança no Senhor. Quantas vezes Davi, os salmistas ou outros, porque não é só Davi, declararam a sua confiança, a sua esperança no Senhor. Que possamos assim também declarar na nossa vida todo dia o quanto o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o quanto Ele é fiel para conosco e que sabemos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Vamos falar com o nosso Deus. Em nome de Jesus, eu convido a você a orar comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor por Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pois eu sei que o Senhor tem nos ensinado e queremos aprender cada vez mais com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa-nos, ó Deus, as muitas palavras que por vezes falamos sem pensar, sem refletir, no calor das emoções, e acabamos falando palavras pesadas,
E por muitas vezes não percebemos o peso dessas palavras, mas acabamos ferindo pessoas ou nos ferindo, trazendo consequências para nossas vidas que nós não queríamos. Mas perdoa, Pai, perdoa pela nossa falta de vigilância, por muitas vezes não refrearmos a nossa língua e por acabar também escrevendo palavras, uma história com palavras pesadas. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude para que cada dia mais possamos usar a nossa boca para declarar o Teu amor, para profetizar, para abençoar, para, meu Pai, em nome de Jesus, proclamar a Tua salvação, as Tuas maravilhas. Em nome de Jesus, ajude, Pai, a cada um de nós nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada um agora. Toca com o Teu poder e abençoa a vida de cada uma dessas pessoas. Seja com cada um agora, Pai, com cada um desses que oram comigo. Que o Senhor derrame sobre a vida deles a bênção. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que de repente podem estar passando por um momento difícil, de grande luta, de grande aflição, meu Pai, de dúvidas, de questionamentos. Mas em nome de Jesus eu peço ao Senhor, manifesta o Teu poder. Revela o Teu amor, revela a Tua grandeza na vida deles agora neste momento. Que eles possam contemplar as Tuas maravilhas, contemplar o Teu milagre, que sejam curados, libertos pelo Teu poder, sejam agora abençoados. Meu Pai, remova toda a aflição, toda a dor, toda a angústia, tudo aquilo que possa estar afligindo essa pessoa e prover para elas, Pai, a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, assim eu declaro elas abençoadas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Seja abençoada pelo poder de Deus. Toma posse da vitória em nome do Senhor Jesus que temos em Jesus Cristo. Ok? Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrando aqui a nossa bênção diária e você possa refletir e meditar nessa palavra. Em nome de Jesus. E fica o convite para você estar acompanhando as nossas bênçãos diárias aí todos os dias, sempre trazendo uma palavra de fé ao seu coração. Ok? Fique na paz. Um dia maravilhoso a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.